Aqua Show. Olá, meu nome é Walter Bonásio, eu sou produtor da série Aqua Show. No programa de hoje nós vamos apresentar um especial, foi gravado em Portugal. Em 1987, esse especial se transformou no documentário Um Mergulho em Portugal. Foi o documentário mais alugado e mais vendido naquele ano, nas locadoras de todo o Brasil. E nesse primeiro bloco nós vamos começar a nossa viagem pela cidade do Porto. No caminho, nós vamos dar uma parada em Sesimbra para fazer um belo mergulho de exploração e de confraternização com um grupo de mergulhadores portugueses. E a nossa aventura começa pela capital, Lisboa. Acompanhe! Começamos a nossa viagem no bairro de Belém, na cidade de Lisboa. Este monumento foi construído em homenagem aos navegantes. É um símbolo que demonstra bem a vocação dos portugueses para o mar. Lisboa é uma das cidades mais visitadas no sul da Europa. E isso se dá tanto pelo clima agradável o ano todo, como pela receptividade do povo português. Esse é o famoso Mosteiro dos Jerônimos, construído em 1514. O Castelo de São Jorge de Lisboa é um dos mais importantes monumentos de Portugal. Não pelo seu próprio histórico, pois ele foi reconstruído entre os anos de 1938 e 1940. O novo castelo foi reerguido no mesmo local onde antes havia sido construído o castelo original de São Jorge, que era bem diferente desse atual. O projeto de reconstrução dessa obra se baseou na imagem cultural dos castelos medievais. Daqui podemos apreciar essa bela vista que se tem praticamente de toda a cidade de Lisboa e do Rio Tejo. Seguindo em direção à cidade do Porto, passamos por Cascais. E por aqui também passaram os romanos, os árabes, os espanhóis e agora nós. Em 1775, Portugal sofreu um terrível terremoto. Um pequeno mosteiro que havia aqui, nesse lugar, foi ao chão. E dessas ruínas foi construído o Castelo da Pena. Esse palácio serviu de residência oficial da família real portuguesa. A rainha Dona Amélia passou nesse castelo sua última noite antes da queda da monarquia. Os detalhes nas portas e paredes registram as conquistas de Portugal no além-mar e o universo marinho dessas navegações. Esses monstros marinhos são símbolos que representam o que os portugueses enfrentaram para desbravar novos continentes. E seguimos agora para Sesimbra, para fazer o nosso primeiro mergulho. Essa é a nossa primeira incursão em águas portuguesas. Apesar de ser um país pequeno, Portugal é um dos melhores destinos europeu, tanto para o turista convencional como para os mergulhadores. A grande diversidade e complexidade dos fundos marinhos dessa região
permitem a observação de inúmeras espécies características a diferentes profundidades. Atualmente, mais de 1.100 espécies de macro-organismos marinhos foram catalogados nessa região. Sesimbra sempre teve uma estreita ligação ao mar. A pesca, que durante gerações foi a atividade principal da comunidade, e posteriormente, através das atividades marítimas turísticas como o mergulho. Nesse mergulho, reunimos um grupo multicultural formado por mergulhadores portugueses e brasileiros. Aqui ao meu lado está a dona Margarida Ferrajota. A senhora poderia mostrar algumas dessas para dar um exemplo ao pessoal que está assistindo? Portanto, esta é um pé de gelídio que neste momento está com um desenvolvimento bastante bom. E serve para quê na prática? Na prática, se fabrica na indústria farmacêutica, na indústria alimentar, no fabrico e confecção de tecidos, na indústria dos petróleos, na indústria química, na indústria das colas, dos vernizes, das tintas. Entra praticamente em quase tudo o que se vê hoje em dia. Agora tenho aqui outra da mesma espécie de ouriços, mas com coloração diferente. Este é lilás, este que é verde e este outro que é branco. Todos os três são comestíveis? São a mesma espécie. Portanto, são comidos vivos. As ovas são comidas vivas, se quiser provar. Vou provar. É uma delícia. Pode provar, porque é muito bom. Gostoso. O Porto é uma cidade histórica. Tem origem num povo celta. Na época romana, esse local era chamado de Cali, ou Portus Cali, sendo essa cidade a que deu origem ao nome Portugal. Polvo, carapau e biúba, pescada e faneca. Ora tenho polvo. Tenho espada. Ora tenho peixe-espada. Faneca. Robalo. A cidade mantém suas ruas estreitas na velha área da Ribeira. O Rio Douro é atravessado por magníficas pontes. E às suas margens, os barcos rabelos demonstram como eram transportados antigamente os barris de vinho do Porto ao longo do vale. Aqua Show. Aqua Show. E nós vamos agora para o Algarve, visitar a famosa praia do Rocha. E o nome é fácil de entender, pela grande quantidade de rochas que fica entre o mar e a areia. E no Algarve nós faremos 2 mergulhos. O primeiro no Rocha, o outro na Praia da Luz, na Costa Azul. Acompanhe! Faro é a capital de Algarve. A cidade velha possui uma atmosfera bastante tranquila. A maior parte é murada e é circundada por uma marina.
Os edifícios históricos têm arquitetura bem diversificada, reflexo de suas várias influências, quando esse local esteve sob o domínio dos romanos, bizantinos e árabes. O Arco da Vila, inaugurado em 1812, é um edifício notável. Seguimos ao extremo sudoeste de Portugal e da Europa, o Cabo de São Vicente, em Sagres. Este local, desde sempre, foi um ponto de referência importante para as diversas rotas marítimas que aqui cruzavam. No século XII, um geógrafo árabe fez referência a este local, relatando este pequeno convento de monges moçárabes, uma pequena mesquita, aonde os muçulmanos iam em peregrinação. Esse farol foi construído em 1846, durante o reinado de Dona Maria II. Há cerca de um século, esse lugar não passava de um pequeno povoado de agricultores e pescadores. A Praia da Luz, ou simplesmente Luz, está localizada no extremo oeste de Algarve, perto da cidade histórica de Lagos. Além de ter um clima excelente, ela conta com essa bela praia. Esta baía de águas calmas é ideal para a prática de diversas atividades aquáticas, incluindo, é claro, o mergulho. Os polvos ficam boa parte do tempo sozinhos, entre rochas. Eles se escondem dos predadores. Só saem à procura de um parceiro, na época de reprodução. Quando eles se sentem ameaçados, soltam esse jato de tinta como recurso para escapar do predador. Esse caranguejo possui uma capacidade enorme de adaptação. Em qualquer tipo de água, eles usam essa camuflagem para passarem despercebidos pelos seus predadores. Agora vamos visitar as grutas marinhas em Armação de Pera. As diferentes cores de sedimentos que formam essas cavidades produzem um sentimento de encantamento. O acesso a esse local é a partir do mar. E por isso só se chega de barco. Como é que chama, senhor Antônio, esse local? Sapato de Senhora. Sapato de Senhora. Aqui se chama Catedral. Essa é a catedral. A Gruta da Catedral. Quer dizer, é um lugar muito procurado por turista, né, senhor Antônio? Sim, muito procurado. Em cima existem 4 chaminés. Nós chamamos de chaminés. Esse é o lavatório. Lavatório. Mais à frente nós estamos vendo uma pedra com a semelhança de um elefante. De um elefante. O bolo de noiva. Ali é o fundo. Essa pedra que está à frente, qual que é, senhor Antônio? General de Gaulle. Aí eles estão de mão dadas. Estão ali de mãos dadas, por isso se chama as duas gêmeas. E essa à frente? O submarino.
E essa, senhor Antônio, que gruta é essa? A Gruta do Amor. A equipe do Aquashow resolveu mostrar como é esse local embaixo d'água. Para conhecer melhor essa formação rochosa, resolvemos mergulhar e ver lá embaixo como elas são. Na parte subaquática da gruta, a correnteza faz com que o mergulhador percorra as cavidades e túneis sem nenhum esforço. Aquashow. Aquashow. Chegou a hora de nós irmos para a Ilha da Madeira, que fica no meio do Oceano Atlântico, a cerca de 680 quilômetros da África. Essa ilha está sob domínio dos portugueses e proporciona grandes aventuras. Ela começa logo de chegada. O nosso avião tem que pousar numa pista que é considerada uma das mais difíceis, mais perigosas aproximações e aterrissagens do mundo. Acompanhe! A alta turbulência com rajadas de ventos laterais na aproximação da pista durante a aterrissagem é frequente nesse aeroporto, o que torna esse procedimento ainda mais complicado. Esse é um pouso só feito por comandantes experientes. Em razão de tantas dificuldades técnicas, os pilotos precisam ter uma licença especial para operar nesse aeroporto. Funchal é a capital do arquipélago da Madeira e foi declarada cidade nos anos 1500 e se tornou um importante ponto de comércio entre o Velho e o Novo Mundo. A história da cidade remonta a mais de 5 séculos atrás, quando os colonos portugueses se fixaram na costa de uma bela praia, onde o funcho, uma espécie de erva doce, crescia em abundância, dando origem ao nome dessa cidade. Funchal é uma cidade moderna, uma das mais seguras e limpas da Europa. O seu estilo arquitetônico oscila entre arte déco da década de 1930 e o modernismo, como é o caso do famoso Mercado dos Lavradores. Um lugar interessante para conhecer as frutas exóticas da ilha e principalmente os peixes. E agora o Aquashow faz um mergulho noturno na região de Câmara dos Lobos. O nome provém da grande quantidade de lobos marinhos que viviam nessa área.
Nas rochas, peixes curiosos que quase se deixam tocar. Essas grutas tornam os mergulhos ainda mais interessantes. Os buracos das rochas servem também de abrigo dessas moreias. A enguia rapidamente se esconde no buraco assim que vê o mergulhador. O movimento que ela faz para entrar na areia é quase um balé. Nesse mergulho, podemos ver uma quantidade enorme de ouriço de espinhos longos, principalmente assentados nas rochas e nas paredes dessa gruta. Descer essas ladeiras do monte ao Livramento, a bordo desses carros de cesto, feito de vime, é uma tradição bem curiosa e uma aventura imperdível. Eles percorrem 2 quilômetros em aproximadamente 10 minutos. Essa ladeira é chamada Caminho do Comboio. E esses homens que puxam os cestos são chamados de carreiros. Descer essa ladeira é uma experiência diferente e emocionante. Aqua Show. Aqua Show. E na última parte do nosso especial sobre Portugal, nós vamos continuar na Ilha da Madeira. Faremos agora um mergulho na ponta do Grajaú, onde vamos encontrar badejos pesando aproximadamente 40 quilos. Eles vêm comer nas nossas mãos. Acompanhem. Agora vamos visitar o Pico do Aroeiro, que fica a 18 quilômetros de Funchal. E o trajeto é feito através dessa estrada estreita e sinuosa. Essa região é conhecida também pela aldeia Curral das Freiras. Isso porque em 1566, esse local serviu de rota de fuga e esconderijo das freiras do convento de Santa Clara, que estavam sendo atacadas por piratas do capitão francês Peyrot Monley. O Pico Arieiro, com 1.818 metros de altitude, é o terceiro pico mais alto da ilha. Embora as condições meteorológicas não permitam ver a aldeia Curral das Freiras desse local, nós conseguimos praticamente tocar as nuvens. E agora vamos para a praia do Grajaú, fazer um mergulho diferente. No caminho, demos uma parada nesse povoado. Aqui os moradores vivem praticamente da confecção desses artefatos, feito com varas de salgueiro. O que é que fazem com esse vime? Para fazer cestos, cadeiras, mesas.
cestaria é tradicional nesse vilarejo, onde os artesãos fazem esses cestos que são vendidos na ilha e por toda a Europa. E o senhor faz outros tipos de coisas, de objetos com o vime? Faço tecidos mais pequeninhos, faço grandes, faço compridinhos, faço redondinhos, faço gigas para levar comer para fazendas, e para pão, para roupa. Olha, mas faço tanto trabalho, não é isto só, faço tanto trabalho. A nossa saúde! Olha, o vem cá é bom, hein? Ainda falta aquele senhor, ainda vais buscar para aquele senhor. Aprovado o vinho da Madeira. Situado a oeste da ilha fica o Cabo do Girão. Esse morro, com 589 metros de altura, proporciona essa magnífica vista para o mar e para a Câmara dos Lobos. Chegando na praia do Grajaú, nos preparamos para o mergulho. Esse é um dos locais mais famosos de mergulho na Ilha da Madeira. O mérito é desses simpáticos e gigantes meros. Esses peixes são exclusivos dessa área. Eles se tornam parceiros de mergulho. Esses meros possibilitam um contato muito próximo. É uma experiência memorável. Essas cavidades de rochas e as águas quentes tropicais e subtropicais do Oceano Atlântico se tornam um lugar perfeito para esses meros. Além dos meros, podemos também observar essas moreias. Aqui também é o berçário natural desses filhotes de moreias pintadas. Elas são peixes carnívoros que possuem um olfato muito apurado para caçar. Comem crustáceos, peixes e polvos, inclusive essas sardinhas. Sua boca cheia de dentes afiados lhe dão um aspecto assustador, embora não sejam tão agressivas. As pessoas que mergulham perto de suas tocas podem sofrer às vezes acidentes, como aconteceu comigo nesse mergulho. Uma delas acabou confundindo o meu dedo com uma sardinha e deixou a marca dos seus dentes como uma lembrança desse incrível mergulho. O Aqua Show chegou ao seu final. Eu espero contar com a sua audiência no nosso próximo programa. Enquanto isso, acesse o nosso site aquashow.tv. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre os nossos mergulhos, sobre o turismo aventura e mais histórias dos bastidores do Aqua Show. Saudações aquáticas a todos! Aqua Show.